Mais de 120 milhões de brasileiros irão às urnas para escolher os seus representantes políticos. Este é um momento marcante na história da nação brasileira. Talvez depois do período de propaganda eleitoral você ainda esteja incrédulo ou desacreditado das promessas feitas, mas você não pode desistir. Nós precisamos juntos construir uma nação justa, uma nação onde nós nos orgulhemos de pertencer a esta bela, grandiosa e extraordinária nação. No programa de hoje, nós vamos tratar de um assunto extremamente importante. Nós vamos conversar sobre a ética na política. Vamos conversar sobre o perfil daquele candidato que deva merecer o seu voto. E eu espero que você examine esta mensagem e possa pautar a sua decisão. Na hora de você colocar o seu voto na urna, você possa escolher candidatos que sejam verdadeiramente moldados e emoldurados por esses princípios que são os princípios de Deus. Convide sua família, ligue para um amigo e veja o programa de hoje, porque certamente Deus tem uma mensagem especial para você e para toda a nação brasileira. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise.
Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Eu quero conversar com você sobre um assunto muito importante, que é sobre ética na política. Amanhã, os brasileiros irão às urnas para escolher os seus representantes políticos. Este é o momento de nós exercermos a nossa cidadania e, sobretudo, escolher, debaixo da orientação de Deus, aqueles que hão de liderar os destinos e os rumos políticos desta nação. É claro que a nação brasileira está muito desencantada com a questão da política. Nós temos assistido, constrangidos e até envergonhados, os escândalos que têm surgido no cenário político desta nação, desde os mais altos mandatários até aquelas áreas mais modestas da política brasileira. Será que Deus se importa com este assunto? Será que a palavra de Deus tem algo a dizer sobre este assunto? Será que nós deveríamos nos omitir nesta hora? Será que nós deveríamos entregar os destinos e os rumos da nação brasileira a homens inescrupulosos? Ou deveríamos nós exercer como cristãos a nossa cidadania? Eu quero dizer que hoje, infelizmente, em muitos segmentos evangélicos, nós estamos assistindo a algo vergonhoso. Aquilo que se chama de voto de curral, voto de cabresto, onde tantas vezes tem se transformado igrejas em verdadeiros redutos eleitorais, para que políticos inescrupulosos estejam agindo sob a égide da religião, tantas vezes se mancomunando com processos de corrupção, com desmandos, com coisas que atentam contra o caráter de Deus. Eu quero dizer que nós não podemos transformar o púlpito das igrejas em palanques eleitorais. A igreja não pode se imiscuir com interesses políticos no sentido de ser um palanque partidário. A igreja precisa anunciar o evangelho de Jesus Cristo, formar uma consciência de cidadania, de tal maneira que os crentes no Senhor Jesus sejam verdadeiramente cidadãos sérios, honestos, responsáveis e que cobrem da classe política uma postura de irrepreensibilidade. Eu entendo que o político ético precisa ter 5 características fundamentais. Em primeiro lugar, ele precisa ter vocação. Ele precisa sentir-se chamado para o serviço público. Paulo diz em Romanos 13 que aquele que exerce uma função pública no poder civil, ele é um ministro de Deus, que tem a função de promover o bem e de coibir o mal. Ele entende que o seu poder não emana de si mesmo e nem mesmo emana do povo. O poder emana de Deus através do povo. Ele exerce a sua vocação política na certeza de que ele está debaixo da autoridade de Deus e deve prestar contas a Deus do seu trabalho. Segundo lugar, um político ético precisa ter preparo. Não basta apenas ter vocação, é preciso ter conhecimento, é preciso ser preparado. Do contrário, ele vai ser um inocente útil nas mãos dos espertalhões, dos inescrupulosos. Se ele não tiver preparo, ele vai comer na mão dos outros. Ele vai fazer parte de esquemas sem conhecer a enrascada em que vai entrar. Terceiro lugar, um político ético precisa ter ética absoluta e granítica. Ele não pode transigir. Ele não entra na política para locupletar-se, para se enriquecer, para desviar verbas públicas
para o seu bolso ou para contas rechonchudas em paraísos fiscais. Ele entra na política não para se abastecer, mas ele entra para servir. Ele tem um idealismo, e o seu idealismo não é egoísta. Ele não entra para construir o seu próprio império, mas ele entra na política para ajudar, para canalizar benefícios para a população, para construir os destinos e os rumos da sua própria nação. Quarto lugar, um político ético precisa amar o seu povo. Nós estamos assistindo, estarrecidos, que muitos daqueles que se elegem, até mesmo aqueles que se consideram evangélicos, ou que se auto-intitulam evangélicos, ou que se serviram da igreja para galgarem o poder, são muitas vezes os primeiros a mergulharem neste esquema vergonhoso de corrupção. Nós não podemos tolerar essa situação. A nação brasileira precisa ter coragem de se posicionar de maneira ética, não aceitando jamais esta situação vergonhosa de votar em homens que estão presos em esquemas de corrupção, em homens que vendem a sua consciência, em homens que trocam o seu mandato por benefícios pessoais. É hora da nação brasileira acordar para este fato e exercer a ética e a cidadania através de um voto consciente que possa canalizar os rumos desta nação na direção da ética, da moralidade, da busca do bem público e do bem comum. Mas, em quinto lugar, este político precisa ter temor a Deus. Ele precisa compreender que ele foi levantado por Deus pela vontade do sufrágio popular. Ele precisa compreender que ele está exercendo o seu mandato debaixo da mão onipotente de Deus. Ele precisa compreender que ele é ministro de Deus. Ele precisa compreender que ele vai ter que prestar contas como mordomo de Deus da sua administração. Se um político não tem temor de Deus, como é que ele vai governar ou legislar sob a autoridade de Deus, se ele não considera Deus, se ele não teme a Deus, se ele não obedece a Deus? Sabe por que homens caem na armadilha da corrupção? Sabe por que muitos penetram pelos esgotos pútridos da corrupção, como ratazanas esfaimadas que mordem vorazmente o naco que deve abastecer a população? Sabe por que tantos se enriquecem ilicitamente, vergonhosamente, nesta nação brasileira, na vida política? É porque não têm temor de Deus. É porque acham que o braço da lei não vai alcançá-los. É porque acham que jamais terão que prestar conta dos seus crimes, dos seus desvios e desmandos. Mas aquele que teme a Deus sabe que ainda que os olhos humanos não estejam acompanhando seus atos ilícitos, os olhos de Deus estão vigiando a sua vida e a sua carreira política. Eu quero mencionar para você a história de um homem que foi governador 12 anos da cidade de Jerusalém. Eu quero falar para você de um político que foi ético. Eu quero falar para você sobre Neemias. Este homem entrou na vida pública não para se locupletar, não para se envaidecer ou colocar o seu nome no apogeu da glória. Este homem entrou na vida pública profundamente movido pelo amor a Deus e amor ao povo. A cidade de Jerusalém estava debaixo de escombros, debaixo de ruína, debaixo de opróbrio. O povo de Judá tinha voltado do cativeiro babilônico, mas a cidade de Jerusalém ainda estava debaixo de escombros há mais de 70 anos e o povo vivendo na miséria, na pobreza, sem segurança pública, sem justiça social, sem justiça por parte dos juízes que julgavam as causas do povo. Este homem resolve sair do palácio da cidadela de Suzã,
abrindo mão do conforto, saindo da sua zona de conforto, indo para Jerusalém para tirar aquela cidade debaixo do opróbrio, da vergonha, da humilhação, da miséria e da pobreza. Neemias foi um grande líder. Neemias foi capaz de mobilizar um povo desacreditado, um povo cercado de inimigos, um povo açoitado pelo chicote da pobreza. E diz a palavra de Deus no livro de Neemias que ele, estrategicamente, chega na cidade e investiga o problema, diagnostica a grandeza do caos da cidade, porque a cidade estava debaixo de escombros. Ele não fala nada para ninguém, a não ser depois que ele toma pé da situação. Quando ele diagnostica a grandeza da obra, ele mobiliza o povo para a obra. E as pessoas desacreditadas, a maioria delas empobrecidas, ganham ânimo, motivação e se lançam na reconstrução da cidade. Neemias, no capítulo 5 do seu livro, revela para nós que os governadores que o antecederam haviam explorado o povo, mas ele não faria isso, nem permitiria que os seus moços assim o fizessem, revelando para o povo que ele não aceitaria corrupção no seu governo, nem da parte dele, nem através dos seus escalões de poder. E Neemias diagnostica todos os problemas que afetavam o povo naquela época, como a pobreza, como os juros e impostos pesadíssimos, como a perda de seus bens, porque nesta época os ricos exploravam os pobres, tirando deles aquilo pouco que possuíam para vender-lhes o trigo. E desta maneira a crise sempre vai interessar a uma classe inescrupulosa que quer enriquecer-se em cima da miséria dos pobres. Mas Neemias revela um fato maravilhoso. Ele diz: sabem por que eu não me corrompi? Sabe por que eu não fiz como os outros governadores que me aconteceram? Sabe por que eu não permiti corrupção nos escalões do meu governo? Sabe por que eu não oprimi os pobres? Sabe por que eu não permiti que os pobres fossem esmagados no meu governo? Primeiro, ele diz: porque eu temo a Deus. Nós precisamos de políticos que temam a Deus, que tenham reverência a Deus, que conheçam a Deus, que saibam que estão trabalhando debaixo da mão soberana de Deus e que levem Deus a sério, que sejam realmente líderes que, na verdade, governem conscientes de que receberam este poder delegado por Deus por meio do povo e que terão que prestar contas a Deus deste mandato. Neemias diz ainda que ele não explorou o povo e nem permitiu que o povo fosse explorado no seu governo, porque ele amou aquele povo para quem estava governando. Nós precisamos de políticos que temam a Deus e que amem o povo. Gente comprometida com as causas do povo. Gente que não vai lançar mão do erário público, das verbas que vão construir escolas, hospitais, creches, que vão produzir o desenvolvimento da nação, mas gente que vai doar de si mesmo, com o seu suor, com as suas lágrimas, com o seu sangue, com o seu trabalho, para construir uma nação mais justa, uma nação mais humana, uma nação que possa realmente caminhar pelas trilhas do progresso, uma nação que vai, de fato, conhecer a boa mão de Deus através de seus representantes. Povo brasileiro, povo de Deus, amanhã nós iremos às urnas. E nós precisamos exercer este papel com muita seriedade, com muita serenidade, com muita consciência, com cidadania. Eu espero, em nome de Jesus, que você ore a Deus, pedindo sabedoria na hora de fazer o seu voto e dar o seu voto. Que você o faça com consciência, na dependência de Deus, para que nós tenhamos um futuro mais esperançoso para a pátria brasileira. Eu espero que neste momento Deus levante homens que temam o seu nome, homens preparados, homens vocacionados, homens éticos, homens que amem o povo,
homens que temam a Deus. E que assim Deus ajude a nação brasileira, que assim Deus oriente você na hora de dar o seu voto. Verdade e Vida, mostrando o caminho do perdão e da vida eterna. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que bom dizer sou brasileiro e vivo num país a quem eu amo tanto. Porém há nele violência, muita impunidade, a morte, a dor, a pranto. Que bom dizer sou brasileiro e vivo num país onde há liberdade. Porém há nele injustiça e desigualdade. Que bom dizer sou brasileiro e vivo num país campeão no futebol, que sofre com a chuva enchente, no Nordeste seca com o ardente sol. Que bom dizer sou brasileiro e vivo num país bonito e tropical, mas nele a crise financeira e angústia social. Nesta terra eu sou peregrino, o céu é o meu destino. Ali pecado não entrará, vencida a morte será, Deus conosco estará. Ali não haverá mais temor, nem angústia, nem dor, só de Deus o amor. Que bom dizer sou brasileiro e como cidadão posso colaborar, vivendo aqui como um luzeiro e como um cristão meu testemunho dar. Que bom dizer sou brasileiro e pelo meu país faço esta oração e peço ordem e progresso e a sua conversão. Que bom dizer sou brasileiro e pelo meu país faço esta oração e peço ordem e progresso e a sua conversão. Verdade e Vida, uma palavra de esperança para um mundo em crise. O Verdade e Vida oferece a você gratuitamente o Cada Dia. O Cada Dia é um livreto de meditações para ajudar você a conhecer melhor a Bíblia e viver uma vida feliz. Peça o seu exemplar escrevendo para Cada Dia, Caixa Postal 130, Campinas, São Paulo. Ou envie um e-mail para cadadia@lpc.org.br. Se preferir, ligue 0800 119 105 no horário comercial. Estamos chegando ao final do nosso programa Verdade e Vida. E o tema de hoje, do programa de hoje, foi ética e política. O que mais me preocupa não é o grito dos violentos, dos corruptos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. O que mais me preocupa é o silêncio dos bons. Essa frase foi proferida pelo pastor Martin Luther King, um ativista negro dos Estados Unidos. E vivemos no Brasil amanhã a oportunidade de exercermos com cidadania o nosso voto, sabendo que o Senhor, o nosso Deus, tem todas as coisas nas mãos, inclusive o coração do rei. Neste domingo, você deve visitar a Igreja Presbiteriana do Brasil mais próxima da sua residência.
seja ela na escola dominical, pela manhã, 9 horas, culto 9 horas, às vezes é invertido escola dominical com culto à noite, 18 e 19 horas. Você é o convidado especial do programa Verdade e Vida. E aprenda mais ali na igreja presbiteriana, mais acerca da palavra de Deus. Se não houver uma igreja presbiteriana aí próxima da sua residência, visite uma igreja evangélica, genuinamente evangélica, onde a verdade da palavra de Deus seja sendo pregada com fidelidade. O programa Verdade e Vida chega ao seu lar para abençoar você e sua família. Você também foi chamado para ser um abençoador. Como você pode abençoar o programa Verdade e Vida? Investindo, dando uma oferta mensal. Você pode depositá-la no Banco do Brasil, agência 4442, dígito 3, conta 7.000, dígito 9. Agência 4442, dígito 3, conta 7.000, dígito 9. Você faz parte dessa história de fé. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Até o próximo programa, Verdade e Vida, quando estaremos aqui mais uma vez trazendo a mensagem redentora e salvadora do Senhor Jesus, na esperança e na certeza que o Senhor possa produzir no seu coração a transformação verdadeira que só Jesus pode fazê-lo. Amanhã, exerça com cidadania o seu voto. Que Deus muito o abençoe.